Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. 1 Timóteo 1, 15 a 17. Quando Paulo escreveu este texto memorável, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, ele colocou-a em relação a si mesmo. Eu gostaria que você notasse cuidadosamente o contexto, o 12º versículo: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, me pondo no ministério, a mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Vejam o que o apóstolo falou de si mesmo, e então, isto foi o que o Espírito Santo colocou em sua mente para escrever sobre a gloriosa salvação, da qual ele foi também notável sujeito. Verdadeiramente, esta era uma conexão oportuna e sugestiva em que colocar este texto do Evangelho glorioso. O que ele pregou para os outros era para ser visto nele mesmo. Quando eu leio para vocês a história da conversão de Saulo, suponham que eu tivesse terminado fazendo a observação: essa é uma palavra fiel, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Vocês todos teriam dito: é verdade, e esta é a inferência natural da narrativa. Tal observação teria servido como a moral de toda a história. Esta é uma inferência simples de tal conversão, que Cristo Jesus deve ter vindo ao mundo para salvar pecadores. Vejam então por que Paulo pronunciou isto neste lugar particular. Ele não podia deixar de mencionar seu próprio caso, mas quando ele expressou isto, foi para adicionar ênfase a essa declaração de que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. É minha convicção que o nosso Senhor, em infinita sabedoria, pretende que os seus ministros, eles mesmos, sejam provas das doutrinas que ensinam. Se um homem jovem, muito jovem, se levanta e conta-lhes sobre a experiência de um cristão velho, vocês dizem imediatamente: isso pode ser muito verdadeiro, mas você não pode prová-lo, pois você mesmo não é uma pessoa de idade. Se alguém que tem sido privilegiado na providência de Deus para desfrutar dos consolos da vida se levanta para pregar sobre as consolações do Espírito na pobreza, vocês dizem: sim, isso é bem verdade, mas você mesmo não pode falar por experiência. Por isso, o Senhor gosta que seus servos tenham uma tal experiência, para que o seu testemunho tenha seu exemplo por detrás dele. Aquele que tem sua vida sofrida expõe seus testemunhos. Quando Paulo diz que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, sua própria conversão, o seu próprio júbilo no Senhor eram a prova positiva disso. Ele era uma testemunha que tinha provado e agarrado a boa palavra da vida a que ele testemunhara. Paulo foi ao céu anos atrás, mas seu depoimento não está afetado por esse fato, pois uma declaração verdadeira não é influenciada pelo lapso do tempo. Se a declaração foi feita ontem, é tão verdadeira como se você estivesse a ouvindo hoje em dia. E se foi feita como foi há 1800 anos atrás, ainda assim, se verdadeira então, e ninguém contestou isso nos dias de Paulo, é verdade agora. Os fatos registrados nos evangelhos são tão verídicos agora como sempre foram, e eles devem ter a mesma influência sobre nossas mentes como tinham na mente dos apóstolos. Neste momento, a declaração de que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores tem ainda Paulo por detrás dela. Depois de morto, ainda fala, é o que diz a palavra de Deus.
Ó, vocês que estão sobrecarregados com seus pecados, eu quero que vejam Saulo de Tarso diante de vocês neste momento e o ouçam dizer com voz penitente em sua presença: o Senhor Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Não duvidem da afirmação, pois o homem é evidência dela. Aquele que salvou Paulo pode vos salvar. Sim, ele está disposto a demonstrar o seu poder sobre vocês. Não sejam, então, desobedientes à mensagem celestial. Meus amados, se não temos Paulo em nosso meio para dar o seu testemunho pessoal, ainda temos muitas provas vivas, temos evidências irrefutáveis naqueles que ainda estão ao nosso redor de que esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Eu poderia chamar a este púlpito muitos dos que eram literalmente os mais imundos dos transgressores, mas eles são lavados e santificados, e por isso são argumentos vivos do poder do Senhor para salvar. Muitos também estão presentes que não poderiam ser contados por seus semelhantes junto ao principal dos pecadores em certos aspectos do caso, ainda que a maioria voluntariamente se colocasse como o principal dos pecadores sob qualquer outra forma de ver isso. E eles carregam o seu testemunho, como eu faço hoje à noite, de que Jesus é capaz de salvar até o mais ímpio. Eu, que agora estou diante de vocês, sou uma testemunha viva de que Jesus Cristo pode salvar os pecadores e ainda salva. O Senhor tem me perdoado e justificado, e eu tenho achado graça aos seus olhos. No meu caso, também está provado que esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Como eu gostaria que meus ouvintes acreditassem em mim. Muitos de vocês aceitariam qualquer declaração que eu fizesse. Por que não aceitam isso? Vocês não pensam que eu sou mentiroso. Por que então vocês não acreditam em meu testemunho a respeito de Jesus? Ele é tão pronto para salvar hoje como foi no passado. Ele está pronto para salvar você, se você confiar nele. Neste momento, direcionaremos nosso pensamento primeiramente para aqueles que são os principais dos pecadores. Em segundo lugar, nós indagaremos por que Deus os salvou. E em terceiro lugar, o que eles dizem quando eles são salvos. Primeiramente, então, quem são os principais dos pecadores? Paulo diz que ele era o principal. Penso, no entanto, que ele era apenas um do regimento. Existem diferentes classes de pecadores, e alguns são mais e outros menos. Todos os homens são verdadeiramente pecadores, mas nem todos os homens são igualmente pecadores. Estão todos na lama, mas nem todos têm afundado a profundidade igual nessa lama. É verdade que todos têm caído profundo o suficiente para morrer em pecado e debaixo da ira de Deus, a não ser que a graça de Deus evite. Ainda assim, há diferenças nos graus de culpa e, sem dúvida, haverá diferenças nos graus de punição. Alguns são os principais dos pecadores, da mesma forma como o apóstolo Paulo, pois eles têm perseguido a igreja de Deus. Paulo, que era então chamado de Saulo, tinha dado o seu voto contra Estevão, e quando Estevão foi apedrejado, ele guardou as vestes daqueles que o assassinaram. Ele sentiu que este sangue estava sobre a sua alma por muito tempo depois, e ele lamentou isso. Será que você, se tivesse sido um ajudante no assassinato de algum filho de Deus, não sentiria que estava junto do principal dos pecadores? Se você tivesse sido voluntária e intencionalmente, de forma maliciosa e ansiosa, um cúmplice na morte de um homem de Deus como Estevão, você escreveria a si mesmo abaixo como um pecador de cor vermelha púrpura? Pois eu acho que deveria dizer que Deus me perdoe, pois eu nunca vou perdoar a mim mesmo. Parece um crime demasiado horrível para existir na alma de alguém. No entanto, este foi apenas o começo. Saulo era como um leopardo, que tendo uma vez provado o gosto do sangue, precisava ter sempre a sua língua nele. Sua própria respiração era ameaçadora, e seu prazer era massacrar. Ele assediou o povo de Deus. Ele fez uma grande devastação dos santos. Ele os obrigou, diz ele, a blasfemar
Ele os tinha expulsado das sinagogas, de cidade em cidade, e até mesmo condenado alguns santos à morte. Isso deve ter permanecido em seu coração como uma memória sombria, mesmo depois que o Senhor Jesus Cristo o havia perdoado plenamente. Quando Paulo soube que ele era um homem justificado pela justiça de Jesus Cristo, ainda assim, ele deve ter sempre sentido o coração ferido ao pensar que aqueles cordeiros inocentes haviam se preocupado por causa dele, que por nenhuma outra razão, a não ser que eles eram amantes do crucificado, ele ansiava por seu sangue. Essa questão da perseguição mortal colocou a cabeça e ombros de Saulo acima de outros pecadores. Esta foi a pedra da pirâmide do seu pecado, porque perseguia a igreja de Cristo, ele diz. Dou graças a Deus que não existe nenhum homem aqui que tenha essa forma particular de pecado em sua consciência, em ter realmente assassinado ou participado na matança de algum filho de Deus. As leis do nosso país, felizmente, impedem vocês de serem manchados com essa ofensa abominável, e bendigo ao Senhor que seja assim. No entanto, se houver tais dentre aqueles que estão ouvindo esta palavra, ou dentre aqueles que um dia as lerão ou ouvirão de alguma forma, devo confessar que eles são, de fato, reputados juntamente com o principal dos pecadores, e rogo a Deus que eles possam obter misericórdia, como Saulo obteve. Entretanto, você pode ir muito próximo a isso. Com toda a probabilidade, alguns de vocês têm feito isso. Aquele marido que tem ameaçado sua esposa tão amargamente, se ela obedece à sua consciência. Aquele homem que demitiu seu servo por nenhuma outra razão, senão a fidelidade dele a Cristo. Aquele senhorio que retirou o seu camponês da sua casa, porque ele realizou um serviço religioso embaixo do seu telhado. Aquele homem que deliberada e maliciosamente tem caluniado um servo de Deus, não porque ele lhe fez algum mal, mas porque ele não pode suportar ouvir sobre qualquer verdadeiro seguidor de Cristo. Estas são as pessoas que devem ser contadas juntamente com o principal dos pecadores. Eles não cometeram nenhum assassinato, mas eles têm ido tão longe quanto se atrevem a ir. E o seu coração está cheio de veneno contra o povo de Deus. Este é um crime grave. Embora isso possa parecer uma coisa muito pequena, a saber, afligir um filho piedoso ou maltratar uma pobre mulher piedosa, Deus não pensa assim. Ele se lembra das brincadeiras e zombarias dirigidas aos seus pequeninos, e ele manda aqueles que se entregam a isso a tomarem cuidado. É melhor ofender um rei do que um dos pequeninos do Senhor. Aquele pobre homem na oficina, que tem um tempo um tanto difícil devido aos seus gracejos e zombarias, tem um amigo nos céus. Aqueles outros homens que, buscando o Senhor, encontraram o frio ombro na sociedade, têm um advogado no alto, que não verá o seu desprezo sem defender a sua causa. Pode parecer pouco fazer de um santo o alvo do ridículo, mas seu Pai no céu não pensa assim. Eu sei disso, que muitos homens pacientes suportarão grandes provações, mas se você atingir seus filhos, o sangue deles ferve, e eles não suportarão. Um pai não permanecerá por aqui para ver seus filhos abusados, e o grande Pai acima é infinitamente mais afeiçoado a seus filhos do que qualquer outro pai. Você já viu entre as aves e os animais como eles demonstram toda a sua força por suas crias? Uma galinha naturalmente muito tímida lutará por seus pintinhos com a coragem de um leão. Alguns dos menores animais e os menos poderosos, no entanto, tornam-se perfeitamente terríveis quando eles estão cuidando da sua prole. E você acha que o eterno Deus suportará ver seus filhos difamados e caluniados e abusados por seguirem a Ele? O Deus da natureza é destituído de afeição natural? Não, queridos, não creia. Vocês lamentarão o dia, senhores, no qual pegarem armas contra o povo de Deus. Se humilhem diante de Deus por causa disso, senão vocês serão contados juntamente com o principal dos pecadores, e a principal das punições será dada a vocês. Eu não tenho nenhuma dúvida de que pode haver alguém desse tipo aqui, e se houver, só posso orar para que a história de Saulo de Tarso possa repetir-se igualmente pela graça infinita.
que eles mesmos ainda assim venham para a pregação do Evangelho, que agora eles desprezam. Não é algo novo um padre ser convertido a Cristo. Foi assim que a reforma aconteceu, não foi? Não é coisa nova que o opositor se torne um defensor, e um defensor ainda melhor e mais poderoso por causa do mal que ele fez anteriormente. Oh, que o Senhor transformasse seus inimigos em amigos. Deus, faça isso por causa de Cristo, que Ele faça isto agora. Além disso, juntamente com o principal dos pecadores, devemos naturalmente contar aqueles que são culpados dos pecados mais vulgares e grosseiros. Eu não ocuparei um momento em mencionar o que são, pois é uma vergonha até mesmo falar deles. Deus nos guarde da prostituição e da desonestidade, de qualquer um desses pecados que são censuráveis, mesmo sob a cabeça da moralidade comum, pois se cometermos estes, vamos certamente passar por eles para sermos contados como o principal dos pecadores. Devo, no entanto, mencionar a blasfêmia e a fala torpe, porque estes são, infelizmente, muito comuns. Será que um homem acha que pode continuar condenando o seu próprio corpo e alma em tantas palavras e nunca provocar o Senhor à ira? Será que ele sonha que pode usar palavras sujas e imundas e blasfêmias ímpias sem incorrer em grande pecado? Acredito que essas coisas trazem a mais sombria culpa sobre a consciência, pois Deus disse expressamente que Ele não tem para o inocente o que tomar o seu nome em vão. É verdade sobre cada pecado que Deus não considerará inocente o homem que o pratica, mas isso é dito especialmente sobre este pecado, porque os homens são capazes de imaginar que as palavras não são de grande importância, ou que Deus não toma conhecimento das mesmas. Mesmo a repetição impensada ou fútil do nome do Senhor envolve grande pecado, pois desta forma o homem toma o nome sagrado em vão. No entanto, os homens brincam com esse nome em uma conversa comum, e isto com temível frequência. Não há desculpa para esta maldade desenfreada, porque isto não traz nem lucro nem prazer para a pessoa que tanto ofendem. Para que fim prático isso pode servir? Como George Herbert disse há muito tempo, luxúria e vinho pleiteiam prazer, ganham de avareza. Mas o blasfemo barato, através da sua comporta aberta, permite que sua alma corra por nada. Tão pouco temendo, se eu fosse um epicureu, conteria a blasfêmia. Eu sou incapaz de dar uma desculpa para a linguagem profana. É uma impiedade desnecessária e intencional. Os homens falam para nos horrorizar. Eles arrepiam nosso sangue com medo de que Deus pegue-os em sua palavra. É tudo por nada. Eu pediria a Deus que cada blasfemo aqui, se tal existir, e eu não tenho nenhuma dúvida de que existem, abandonasse esse hábito vil, indesculpável e inútil, que rebaixa os homens na sociedade, contamina-os diante de Deus e garante a sua condenação. O discurso imundo coloca aqueles que são culpados juntamente com o principal dos pecadores, e eles certamente serão condenados à terrível vingança naquele dia, quando Deus amaldiçoar solenemente aqueles que tão levianamente amaldiçoam a si mesmos. Será uma coisa terrível para o homem que usou imprecações profanas descobrir finalmente que suas preces foram ouvidas e que elas serão respondidas. Ó blasfemador, cuidado, receie que o Senhor Deus ouça as tuas orações para a tua eterna confusão. Sente-se neste momento em profunda contrição e chore ao pensar nas muitas vezes em que tu tens afrontado o Deus do céu e proferido palavras de provocação contra o Deus em cuja mão está a tua vida. Ele ainda não te arruinou, ó maravilha da misericórdia. Guarda a ti mesmo, acima de tudo, maravilhe-se de que a menção de misericórdia para com uma pessoa como você. Agora, queridos amigos, há outros que são os principais entre os pecadores, que de modo nenhum cometem esses pecados mais grosseiros. Deixe-me mencioná-los, pois nesta linha terei de colocar a mim mesmo e a muitos de vocês. Estão entre o principal dos pecadores aqueles que pecaram contra a grande luz e contra as influências da santa instrução e do exemplo gracioso, filhos de pais piedosos, que foram criados e instruídos no temor de Deus,
desde a sua juventude, contado juntamente com o principal dos pecadores, se eles se desviam do caminho da vida. Quando eles transgridem, há um grande peso sobre a sua culpa, o que não pode ser encontrado no pecado comum das crianças, das vielas sórdidas ou dos árabes da sarjeta. A descendência do degradado não conhece o melhor, pobres almas, e, portanto, suas transgressões são pecados de ignorância. Mas quem conhece melhor quando transgride, transgride tremendamente. O pecado deles é como um talento de chumbo, e este pendurar-se-á em seu pescoço como uma pedra de moinho. Lembro-me de como isso veio ao meu coração quando eu estava convencido do meu pecado. Eu não havia cometido qualquer um dos vícios mais grosseiros, mas então eu não havia sido tentado a eles, mas tinha sido cuidadosamente guardado de influências viciosas. Contudo, lamento que eu tenha sido desobediente aos meus pais, orgulhoso de espírito, esquecido dos mandamentos de Deus. Eu conheci o melhor desde o início, desde a infância, e isso me pôs na minha própria estimativa ao lado do principal dos pecadores. Custou-me muito fazer o mal, pois eu havia pecado contra a luz mais clara. Especialmente, este é o caso quando a posse de conhecimentos é acompanhada por muita sensibilidade de consciência. Há alguns de vocês, não convertidos, que quando cometem o erro, sentem que agiram errado, e o sentem profundamente também, embora ninguém os repreenda por isso. Vocês não podem ser injustos, ou precipitados em temperamentos, ou falhos no falar, ou fazer qualquer coisa que é proibida, sem que a sua consciência os incomode. Vocês sabem o que é ir para a cama e ficar acordado na miséria, depois de alguma diversão questionável, ou após terem falado muito levianamente. A sua consciência é sensível, não a viole, ou você será duplamente culpado. Quando Deus coloca o freio em sua boca, se você tentar segurá-lo entre os dentes e deixa que este o controle, você deve se importar com a sua corrida, pois você pode ser deixado para correr em direção à destruição. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio, diz Provérbios 29:1. Isso coloca os homens ao lado do principal dos pecadores, a saber, quando contra a luz e contra a consciência eles deliberadamente escolhem o caminho do mal e deixam os mandamentos do Senhor. Eu quero que todos aqui especialmente pensem que é uma ofensa grave pecar contra a influência suave do Espírito Santo. Vocês não têm sido tristes infratores sobre este ponto? Vocês sentiram em outra noite, no domingo, que se pudessem uma vez sair da capela e chegar em casa, dobrariam os joelhos em oração, mas vocês não o fizeram. Você já se sentiu assim muitas vezes e tem sacudido fora o sentimento. E agora um sermão raramente o comove. Seria necessário um sermão cheio de trovões e relâmpagos para fazer você mudar um fio de cabelo. Verdades que costumavam fazer você tremer da cabeça aos pés raramente o afetam agora. Cuide-se, peço, pois aquele que pecar contra o Espírito Santo pode encontrar-se inundado pelo pecado, de modo a não ser mais capaz de mover seu navio em direção às praias da salvação. Nada endurece como o Evangelho quando este é longamente desperdiçado. Permanecer sendo embebido em verdade, sem recebê-la no coração, é a destruição certa. Morrer em terra santa é morrer verdadeiramente. Queira Deus que não possa ser assim com qualquer um aqui. No entanto, se você é neste dia de hoje o principal dos pecadores, não se desespere, nem se afaste em ira, pois nós devemos dizer-lhe nesta hora, em nome de Deus misericordioso, que seu Filho Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, até mesmo o principal. Eu acho que tem que colocar aqueles que conduzem outros ao pecado juntamente com o principal dos pecadores. Este é um triste assunto. Se vocês têm conduzido outros perdidos, se vocês mesmos buscam o Senhor e são salvos, ainda assim vocês não poderão salvá-los. Se forem jovens a quem vocês têm contaminado com o mal, vocês não podem retirar as misérias e manchas das suas mentes.
Vocês podem cessar com a semeadura da semente do diabo, mas vocês não podem recolher o que vocês plantaram, nem impedir o seu crescimento e amadurecimento. O fogo é facilmente aceso, mas não é tão facilmente apagado após apossar-se do combustível. É um fato terrível que possa haver almas no inferno a quem você enviou para lá. Foi uma sábia oração penitencial de um homem convertido que havia exercido influência para o mal. Senhor, perdoa-me dos meus pecados de outros homens. Quando você leva outros ao pecado, os pecados deles são em grande medida os seus pecados. Eles não deixam de ser os pecados daqueles que os cometem, mas eles também são os pecados daqueles que promoveram ou os sugerem por preceito ou exemplo. Um mau exemplo, uma expressão lasciva, uma vida profana pode ser o meio de atrair outros para a ruína, para a perdição. Aqueles que destroem os outros são assassinos de almas. Estão ao lado do principal dos pecadores. Aquele que usa adaga ou pistola para o corpo é abominado. O que diremos daqueles que envenenam as mentes humanas e apunhalam o coração da piedade? Estes são os mais culpados dentre os culpados. Ai deles! Especialmente devo classificar como estando ao lado do principal dos pecadores, aquele que pregou mentiras em nome de Deus, deturpou doutrinas bíblicas, pregou o pensamento do homem como se fosse a palavra de Deus, que tem lutado contra a fé e a salvação pela graça soberana, as doutrinas benditas da graça, tem lutado contra a expiação e feito o mal tanto quanto estavam em seu poder, espalhando ceticismo sobre a verdade de Deus e essas grandes doutrinas. Esses pregadores devem tomar lugar entre os líderes na malícia diabólica. Um homem assim é um mestre destruidor, um apóstolo escolhido do príncipe das trevas. Que ele possa ser trazido pela graça soberana a estar entre os mais professos daquela fé que até então ele destruiu com sua pregação. Acho que faríamos bem como povo cristão se orássemos mais por alguém que se faz notório em sua infidelidade ao pregar. Se nós falássemos menos com amargura contra eles e orássemos mais docemente por eles, alguns bem poderiam vir disso, ser livres disso. De argumentos contra todas essas coisas, nós já temos o suficiente. Vamos dar um passo à frente, levemos o caso para o Tribunal Superior e supliquemos a Deus a respeito deles. Se usarmos a grande artilharia do céu, através da oração insistente, estaremos usando armas muito melhores do que as que são comumente empregadas. Deus nos ajude a orar chorando como o apóstolo Paulo por todos os falsos mestres, para que possam ser convertidos a Deus e assim Ele mostre a onipotência do seu amor. Não direi mais nada sobre este assunto triste, pois na verdade eu só mencionei esses exemplos na esperança de que alguns aqui presentes possam confessar. Eu lamento dizer que o pregador me representou. Sobre algum aspecto ou outro, eu tenho que tomar meu lugar ao lado do principal dos pecadores. Agora, em segundo lugar, por que o principal dos pecadores é tão frequentemente salvo? O Senhor Jesus Cristo, quando ele foi para o céu, levou consigo um dos principais dos pecadores como um companheiro. O ladrão moribundo entrou no paraíso no mesmo dia em que o nosso Senhor. Depois que o nosso Senhor Jesus tinha ido para o céu, até onde eu sei, ele nunca mais salvou mais do que uma única pessoa por sua própria instrumentalidade imediata, sem usar nenhum pregador. E esta pessoa foi este mesmo apóstolo Paulo, que nos deu o nosso texto. Para ele, nosso Senhor falou pessoalmente do céu, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? A Paulo, Cristo revelou a si mesmo no caminho e o chamou para ser seu apóstolo, mesmo a este homem que verdadeiramente chamou a si mesmo de o principal dos pecadores. É maravilhoso pensar que isto seja assim. Apenas a graça soberana se deleita em lidar com o pecado grande e evidente e acabar com os crimes gritantes de grandes ofensores. O Senhor Jesus não apenas salvou o principal dos pecadores, mas ele estava relacionado a alguns deles por sangue.
Olhe através da longa lista da genealogia do nosso Senhor. Vocês conhecem aquela doutrina, a última invenção de Roma, sobre a Imaculada Concepção da Virgem Maria. Vou dizer-lhes uma doutrina que é tão longe desta como o Oriente está longe do Ocidente. Na genealogia do nosso Senhor, encontramos os nomes de alguns dos principais dos pecadores. 3 mulheres especialmente têm uma posição nela, que eram notórias pelo pecado. Não muitas mulheres são mencionadas, mas entre a primeira está Tamar, culpada de incesto. A próxima é a prostituta Raabe, e a terceira é a Betsabá, a adúltera. Esta é uma genealogia tortuosa, uma árvore ancestral cujos ramos são mais do que um pouco retorcidos e torcidos. Admire a condescendência do nosso Senhor vindo de tal linhagem. Ele veio dos pecadores, porque ele veio para os pecadores. De acordo com a carne, ele veio dos pecadores para que os pecadores possam vir até a ele. Ali estava misturado nas veias de onde fluíam seus ancestrais o sangue de Ruth, a moabita, uma pagã, trazida de propósito para que nós, gentios, pudéssemos ver quão realmente ele era osso dos nossos ossos e carne da nossa carne. Eu não digo que houve qualquer mácula em sua humanidade, Deus me livre, porque ele não nasceu à maneira dos homens, de modo a ser contaminado deste modo. Mas ainda assim, eu digo que sua genealogia inclui muitos grandes pecadores, a fim de que possamos ver quão aproximadamente ele se aliou com eles, quão completamente ele assumiu a sua causa. Leia o rolo da sua ascendência, e vocês verão que Davi está ali, aquele que gritou, contra ti somente pequei. E Salomão, que amava as mulheres estrangeiras, e Roboão, seu filho insensato, e Manassés, que derramou muitíssimo sangue inocente, e homens piores do que eles, se piores pudessem ser. Tais pecadores como estes estão na genealogia do Salvador dos pecadores. Ele foi contado com os transgressores, ele foi chamado de amigo de publicanos e pecadores. Foi dito dele: este homem recebe pecadores e come com eles. Ainda assim, ele se deleita em salvar grandes pecadores. Ó meu ouvinte, agradará a ele salvar você. Por que ele faz isso? O apóstolo diz, no 16º versículo: mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade. O quê? Esta é a razão para salvar um pecador? É para que ele possa nos mostrar, neste pecador, sua longanimidade, revelando a sua paciência e perdão. Em um grande pecador como Paulo, ele demonstra toda a sua longanimidade, não somente uma pequena parte desta, nem porções dela, mas toda a sua longanimidade. Jesus Cristo está disposto a manifestar toda a sua longanimidade? Será que ele deleita-se em desvelar todo o seu amor? Sim, pois lembre-se que ele chama a sua misericórdia de suas riquezas. Ele é riquíssimo em misericórdia. Efésios 2:4. Eu não encontro que ele chama seu poder de suas riquezas, mas que ele chama a sua graça de suas riquezas, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Efésios 1:7. Ó queridos amigos, o Senhor, que é rico em misericórdia, procura um tesouro no qual colocar suas riquezas. Ele quer um guarda-joias para as joias sagradas do seu amor. E esses criminosos atrozes, estes grandes delinquentes, estes que se julgam sombrios como o inferno, são os próprios homens em quem há espaço para suas joias raras de bondade. Onde o pecado abundou, há espaço de sobra para a infinita misericórdia do Deus vivo. Você não deve ser encorajado, caso você se sinta grandemente culpado, pelo fato de que Deus se deleita em mostrar toda a sua longanimidade, salvando grandes pecadores. Você não buscará imediatamente toda esta longanimidade que pode ser demonstrada em seu caso? Crê no Senhor Jesus e assim será. E o que Paulo diz em seguida? Ele diz que o Senhor o salvou como um padrão para os que devem crer nele para a vida eterna. Como um padrão, isso significa como um tipo ou modelo. Paulo foi a primeira impressão. As primeiras impressões de uma gravura são nítidas e claras, e, portanto, elas são muito valiosas.
Elas exibem o poder produtivo da placa em seu ponto mais alto, antes que a superfície seja desgastada mesmo em um mínimo grau. Paulo foi uma das prova-gravuras retiradas da placa nos primeiros dias, e sob as circunstâncias mais favoráveis para expressar cada linha da graça soberana. Toda a longanimidade de Deus foi vista nele como um padrão. Eu peço a Deus que pudéssemos colocar alguns de vocês sobre a mesma placa de impressão e emitir mais impressões a esta mesma hora, pois a placa não está desgastada. A prensa que Deus usa hoje é tão nova quanto sempre foi. Quando uma prensa define sua impressão, é enviada ao autor uma folha para deixá-lo ver de que tipo é, e ele chama isso de sua prova. Assim também Paulo foi a prova de Deus, uma das primeiras levas da gloriosa máquina da graça para permitir que todos nós vejamos o que Deus tem a nos dizer sobre o amor longânimo. Esta máquina de prensa está trabalhando neste momento. Ela está fazendo impressões a esta hora, mas claras, nítidas e legíveis. Eu peço a Deus que algum grande pecador aqui fosse como papel colocado no molde para receber a impressão da graça toda poderosa e soberana. A grande edição da obra de amor foi emitida antes que Paulo fosse impresso e publicado. Refiro-me ao momento em que Pedro pregou no dia de Pentecostes. Muitas grandes e esplêndidas edições foram emitidas a partir daquela prensa desde então. Vejo diante de mim uma biblioteca inteira que Deus imprimiu nesta casa. As provas que Deus tem tomado nos últimos anos a partir da antiga prensa. Mas Paulo está no topo da lista como uma boa e primeira prova do que Deus pode fazer. Então, Deus pode me salvar. Cheguei a essa conclusão há anos atrás e, colocando isso à prova, eu a encontrei verdadeira. Queridos irmãos pecadores, cheguem à mesma conclusão. Quem é você? Não, eu não peço que me diga. Eu não quero saber, Deus sabe. Mas eu quero que você chegue a esta conclusão. Se Paulo é um exemplar dos salvos, então por que eu não deveria ser salvo? Se Paulo tivesse sido único, uma produção bastante por si mesmo, então poderíamos justamente ter duvidado quanto a nós mesmos. Mas uma vez que ele é um padrão, nós todos podemos esperar para ver a longanimidade do Senhor repetida em nós mesmos. Hoje em dia, pelos correios de encomendas, as pessoas estão enviando padrões de todos os tipos de coisas. E muitos artigos são comprados de acordo com a amostra. Quando vocês compram a partir de um padrão, esperam que os bens adquiridos sejam como o padrão. Assim, Deus nos envia Paulo como um padrão da sua grande misericórdia para grandes pecadores. Assim ele diz: com efeito, este é o tipo de coisa que eu faço. Eu tomo esse material bruto e ruim, de que é feito o principal dos pecadores, e o renovo e manifesto toda a minha misericórdia nele. Isto é o que eu estou preparado para fazer com você. Pobre alma, você não aceitará a misericórdia de Deus? Venha para este empreendimento de salvação com o Senhor, para que você também, como apóstolo, sendo um pecador, possa tornar-se semelhante a Ele na obtenção da gloriosa salvação que está em Cristo Jesus, que veio ao mundo para salvar os pecadores. Eu estou falando muito clara e simplesmente para vocês, mas se vocês amam suas próprias almas, vocês terão todo o prazer de escutar. Eu não quero diverti-los, mas vê-los salvos. Peço-vos, inclinem as vossas mentes a este assunto e aprendam que há uma boa esperança para o pior de vocês, se vocês clamarem ao Senhor. É por isso que Jesus salva os que têm errado mais gravemente, para que Ele possa exibi-los como exemplares do que sua graça pode fazer, do que a graça soberana pode fazer. Mas eu pertenço a uma família tão ímpia, clama alguém. Ah, sim, e muitos que foram salvos pertenciam às mais depravadas e degeneradas das famílias. Eles entraram em relação com Cristo, e sua própria condição de vileza foi engolida pela sua glória. Os filhos de criminosos, quando convertidos, pertencem à família de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1,12. Ah, mas eu tenho cometido vícios terríveis, terríveis.
Esta é uma triste confissão, mas isso não o condena ao desespero, pois o sangue de Jesus lava a pior imundície. Blasfemos, adúlteros, bêbados, ladrões, tal é vocês, santos. É o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados. É o que diz 1 Coríntios 6,11. E por que não poderiam outros de características semelhantes serem lavados e santificados também? Devo concluir, detendo-me por um momento no terceiro ponto, que é este: o que os principais dos pecadores dizem quando são salvos. O que eles dizem é registrado no texto. Lê-se isso como um hino. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja a honra e glória para todo sempre. Amém. Vejam, a primeira palavra é ora. Tão logo eles são salvos, começam a louvar ao Senhor. Eles não podem suportar o adiamento da glorificação a Deus. Alguém pode lhe sussurrar: você louvará a Deus quando chegar ao céu. Não, responde a alma graciosa, eu vou louvá-lo agora. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja a honra e a glória para todo sempre. O amor grato não pode ser contido. Ele é como fogo nos ossos. Nosso coração se partiria de amor se ele não pudesse encontrar um meio de expressar-se imediatamente. Será que outra pessoa sussurra? Quando você louvar a Deus, não faça isso por muito tempo. Saia assim que você tiver moderadamente louvado e adorado. Não fique para sempre engajado na ação de louvar. Não, diz o homem salvo. Eu não posso fazer isso enquanto a vida dure. A Ele seja a honra e a glória para todo sempre. Não apenas para sempre. Isto já parece ser longo o suficiente. Não, mas para todo sempre. Essa é uma expressão redundante. Tal deleite entusiasmado do uso. Isso indica um tipo de dupla eternidade. O pecador salvo não pode jamais viver o suficiente para glorificar o Senhor. Ele o louvará por toda a eternidade. Tão logo o homem seja lavado do pecado, ele é vestido com louvor. Um novo cântico é colocado em sua boca e ele deve cantar. Ele não consegue deixar de fazê-lo. Não há como pará-lo. Observe os títulos que Paulo usa aqui, os títulos que ele reúne. Primeiramente, ele chama o Senhor Jesus Cristo de Rei, ora, ao Rei dos séculos, imortal. Ou aplica isso ao Deus para sempre bendito. Em sua sagrada união, se vocês desejam, ele chama o Senhor Rei, pois ele gostaria de dar-lhe o mais elevado nome e tributar-lhe a mais modesta homenagem. Ele o chama de Rei, pois ele o encontrou como sendo assim, pois é um Rei que distribui vida e morte, é um Rei que perdoa rebeldes, é um Rei que reina e governa sobre os homens. Jesus era tudo isso para Paulo e muito mais, e assim ele necessitou dar-lhe o título real. Ele não poderia falar dele com menos do que majestade. Se Jesus não é o Rei de todo mundo, no mínimo, ele é o Rei do homem cujos pecados têm sido perdoados por ele. Ora, diz ele, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todo sempre. Vejam como ele coloca isto: Rei dos séculos, não o Rei que perderá o seu reino, não o Rei que deixará de reinar, ou abdicará, ou morrerá. Ó queridos irmãos, o Rei que perdoou Paulo é o Rei hoje, igualmente poderoso para salvar. 1800 anos depois da sua grande ação de graça para com o principal dos pecadores, ele ainda é o Rei. Como diz os versos, Jesus assenta-se no monte de Sião, ele ainda pode salvar pobres pecadores. Ele se assenta sobre o trono de misericórdia na soberania da sua graça, no esplendor do seu amor, na majestade do seu poder, passando pela iniquidade, pela transgressão e pelo pecado. Você não irá prostrar-se diante dele? Aqui neste momento, eu paro para fazer uma reverência a ele. Glória seja ao Senhor Jesus, pois ele é o Rei eterno. Depois, ele o chama de Rei imortal. Ele é o Rei que vive para sempre por seu próprio poder e por isso é capaz de dar vida a almas mortas. Bendito seja o nome do Salvador que morreu pelos pecadores.
mas também bendito seja o nome daquele que vive para todo sempre, para fazer intercessão pelos pecadores. E por isso é capaz de salvar perfeitamente aqueles que se achegam a Deus por meio dele. O vivificado, Espírito ressuscitado, clama alto: glória ao Rei imortal, pois ele me fez imortal pelo toque da sua mão, que dá a vida. Porque ele vive, nós também viveremos. Nossa vida está escondida nele, e por toda a eternidade reinaremos com ele. Então Paulo o define como Rei invisível, pois como ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele, o seu reino é percebido mais pela fé do que pela visão. O Senhor Jesus é invisível aos olhos mortais e, portanto, o nosso serviço deve ser prestado pelo Espírito e não através dos sentidos. Ele deve ser crido se estamos a nos inclinarmos próximos a ele, e devemos dizer a ele, ao qual, não o havendo visto, amais. Um Senhor invisível, que só pode ser conhecido por nossa fé, nos salvou e nos salvará neste mundo sem fim. Nós não temos um rei que temos visto ou tocado, ou cuja voz audível temos ouvido falar, mas o nosso rei é alguém que é invisível e, no entanto, se move para lá e para cá entre nós, poderoso para salvar. Graças ao Espírito Santo por dar-nos os olhos da fé para ver o que é invisível e coração para confiarmos e descansarmos sobre um Senhor invisível. Ora, 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 ora. Esta é a palavra para cada alma salva. Ora ao Rei eterno, imortal, invisível, seja a glória infinita. Você não responde ao chamado pelo louvor imediato. Você não diz: desperta a glória minha, despertai saltério e harpa. Ah, se uma brasa seráfica tocasse estes lábios balbuciantes! Como um pecador salvo pelo meu Senhor e Rei, eu de bom grado derramaria a minha alma em um fluxo contínuo de louvor ao Senhor Redentor. Além disso, nosso apóstolo fala do único Deus sábio. Ele é tão sábio que ele salva grandes pecadores para torná-los os padrões da sua misericórdia. Tão sábio que ele toma intolerantes e perseguidores para transformá-los em apóstolos. Tão sábio que ele transforma a ira do homem em louvor a ele e usa a própria maldade do homem como uma folha para expor o resplendor da glória da sua graça. Há único Deus sábio o suficiente para converter um leão em um cordeiro, sábio o suficiente para fazer de um pecador um santo, de um perseguidor um pregador, de um inimigo um amigo. A ele seja a glória. Ó, a sabedoria de Deus no plano da redenção! É uma profundeza insondável. Comparado a ela, não há sabedoria em outro lugar, e Deus é visto como o único sábio. A ele seja a honra e glória para todo sempre. Amém. A ele seja a glória na terra e glória no céu. Honra de todos nós, miseráveis seres imperfeitos, e glória a ele quando nos fizer encontrá-lo perfeitamente para contemplarmos a sua face. Venham, elevem os vossos corações, vocês salvos. Comecem de uma vez as canções que jamais cessarão. Venham, pobres pecadores, das profundezas exaltem aquele que desceu às profundezas por vocês. Principal dos pecadores, adore aquele que é para você o primeiro entre os 10.000 e totalmente desejável. Vocês pecadores sombrios que estiveram à beira da condenação por seus pecados abomináveis, subam para as alturas máximas da alegria entusiasmada em Jesus, o seu Senhor. Ponha sua confiança no Senhor Jesus Cristo e toda a sorte de pecado e de blasfêmia será perdoada a você. E no recebimento de tal perdão, você deve explodir em doxologia recém-criada, doxologia a Deus, seu Salvador. Vinde então e ergui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, diz Isaías 1,18. Vocês, os mais culpados dos culpados, o apóstolo Paulo fala para vocês, está diante de vocês como o portador da bandeira branca da misericórdia de Deus. Rendam-se ao Rei eterno, e aqui há perdão para vocês e livramento da ira vindoura. Por 35 anos, Paulo viveu em pecado. 20 anos depois, quando ele estava mais velho do que eu,
ele escreveu estas palavras. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Não haverá aqui nesta noite companheiro de 35 anos de idade que receberão o melhor ao converterem-se em uma nova folha. Não haverá aqui alguma mulher de idade que já esteve mais do que o suficiente no pecado. Não é tempo que vocês se convertam ao Senhor e encontrem uma nova e melhor vida. Converta o Senhor, converta-os e eles serão convertidos. Faça-os viver e eles viverão para ti neste mundo sem fim. Amém. Amém, queridos.